Atenção para o toque de 5 perspectivas de análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Baboc, corpo de conhecimento da análise de negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite, gravado no canal IIBA Brasil no YouTube. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Papo de Negócio do IIBA. É um prazer ter vocês aqui todas as quartas-feiras para falar sobre análise de negócio, sobre temas que interessam aos analistas de negócios. Peraí que eu estou ouvindo um som aqui que eu acho que eu tenho que falar sobre análise de negócio, sobre temas que interessam aos... Muito bem, resolvi. Eu queria começar hoje o papo, antes de chamar os nossos convidados, de fazer até a abertura, já aproveitando para convocar todos vocês a participar da pesquisa salarial do IIBA Brasil. Todos, a cada pelo menos 2 anos, a gente tem feito uma pesquisa salarial para descobrir quanto ganham os analistas de negócios brasileiros. E aí a gente pergunta para as pessoas uma série de informações a respeito de papel que elas estão executando dentro das organizações, se eles são analistas de negócios, product owners, gerentes de projetos, qual é que é o papel que eles estão ocupando. Não vamos perguntar só sobre salário nessa pesquisa desse ano especificamente. Nós estamos tentando entender um pouco melhor como é que a gente pode engajar melhor as pessoas dentro da nossa comunidade, e eu peço a todos que participem através do endereço iiba.org.br. Se você está no nosso mailing, você provavelmente recebeu uma mensagem para poder acessar a pesquisa salarial. Se você não está no nosso mailing ou não sabe como acessar ou como se cadastrar, você pode entrar aqui no site iiba.org.br. Se você rolar aqui para baixo, a pesquisa salarial está aqui, ó. Participe da pesquisa salarial. Estou clicando aqui. Você tem acesso ao link para responder a pesquisa. Você pode consultar as edições anteriores da pesquisa e ver como é que foi o resultado disso nos anos de 2012, 2014, 2017 e 2019. E aqui nesse cantinho você pode se inscrever no seu e-mail, inscrever-se no nosso e-mail e colocar seu e-mail aqui. Quando você fizer isso, você vai receber uma mensagem perguntando de quais e-mails você gostaria de receber. Você quer saber sobre a pesquisa? Você quer participar dos papos de negócio e ser avisado? Ou dos nossos webinars? Você quer ser avisado dos webinars? Você quer ser avisado quando houver alguma promoção? Ou você quer receber informações do papo com uma semana de antecedência, com um dia, com um mês? Tem uma série de configurações disponíveis para que você configure a sua participação. Bom, fiz o jabá da nossa pesquisa salarial e agora vamos para o que nos interessa, que é o nosso Papo de Negócios. Hoje, o meu amigo Locoselli não pode estar comigo aqui participando da bancada, mas veio representá-lo para acompanhar-me aqui hoje, o Ricardo Stuck. Boa noite, Stuck. Prazer ter você aqui comigo. Boa noite, Fabrício. Pelo amor de Deus, não me ponha na responsabilidade de representar o Locoselli. Eu vim aqui te ajudar. Locoselli, se eu conheço bem, ele deve estar com um celularzinho a 2K e daqui a pouco ele aparece no chat ali para mandar o boa noite dele, participar também. E já está com a gente aqui o Abílio, que está sempre com a gente, mandou um boa noite. O Fabiano Bonvino também, sempre presente, mandou boa noite. O Jaderson mandou boa noite. O Rico Mader mandou buenas, campeões. Curitiba presente e frio idem. Isso aí. Tá chegando frio aqui também.
O Abílio, inclusive, comentou, opa, pesquisa respondida já, é uma pesquisa muito importante para todos nós, analistas de negócios, tanto no cargo quanto na atividade realizada. Muita gente que nos acompanha e faz parte da nossa comunidade, às vezes não tem o cargo formal analista de negócio, mas faz muita análise de negócio e a gente quer que todas essas pessoas participem da nossa pesquisa. Ok, Stuck? Vamos começar com os trabalhos do dia? Vamos. Vamos começar com o nosso meme da semana? Que tal? Meme da semana. Vamos ver. O meme da semana. Vamos lá. Não tem um só, não. Eu trouxe mais alguns aqui. Esse aqui é o primeiro que eu achei aqui, uma coisa para refletir, tá? Então, nessa historinha aqui, ó. Minha Nutri falou para eu comer pizza, hambúrguer e doces só em dias especiais. Certo? Minha coach falou para eu fazer todos os meus dias serem especiais. E agora, hein? Como sai dessa? Conflitou as regras de negócio aí ou não? Regras de negócio conflitantes, exatamente. Isso é um problema bastante comum em todas as casas, né? Regras de negócio conflitantes, você tem que olhar se dentro do contexto ela se aplica. Vamos trazer um pouco para a questão do tema de hoje. O tema de hoje do nosso Papo de Negócio é a respeito de gestão de pessoas por competência, certo? Então, eu não entendi esse, Stuck, me explica aí. Cara, eu sou corintiano, para mim tá certo, cara. Ou seja, nós precisamos nos desenvolver em competência. Certo? Tá certo, em competência. Eles estão, é o banner do Papo de Negócios de hoje. Tá certo. Boa, deve ser isso. Tô bem. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Essa aqui eu fiquei curioso, vamos ver se você pega, tá? Essa aqui sou eu e atrás lá competência. É isso aí. Essa daqui, eu confesso para você que eu achei um pouco confusa e precisei dar uma consultada no espanhol, tá? Porque eu não sei se... Aí eu fui procurar, eu não sabia não, tá? Mas eu descobri que em espanhol, competência é concorrência. Ah, entendi. Aí fez mais sentido o memezinho, né? Porque eu tinha pensado competência por competência, para mim teria que estar ao contrário, né? Eu tenho que correr atrás da competência. Mas se você está correndo atrás da concorrência, você está atrasado, né? Também, não, tá certíssimo, tá certíssimo. Agora que você colocou a tradução, fez todo sentido. E aí, hoje o André, que é nosso convidado, depois nós vamos cutucar ele um pouco, porque eu nunca tinha me ligado que competência, pode ser besteira isso que eu estou falando, tá? Tem a ver com competir. A origem da palavra é competição. E quem é competente é quem tem capacidade de competir. Então, se você tem competência, e eu nunca tinha feito essa associação, aí olhando a palavra em espanhol, me pareceu fazer certo sentido. Se você tem competência, você é capaz de competir, ou seja, você é capaz até de subjugar a concorrência. Vamos ver, depois a gente pergunta para o André se isso tem a ver. A definição, o tema do dia em 1 minuto hoje, quem vai trazer... Vamos ver o que o Locoselli falou. Mas o Locoselli, como um aluno aplicado, ele se preparou e ele propôs aqui o tema do dia em 1 minuto, que a gente vai ouvir nas palavras do nosso queridíssimo professor Locoselli. Vamos lá. Competência no mundo da gestão de pessoas é o chá, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que caracteriza aptidões que os colaboradores precisam ter para contribuir com a empresa. As mudanças tecnológicas no mundo e as transformações das relações de trabalho obrigaram o Departamento de Recursos Humanos, o famoso RH, a mudar a forma de fazer gerenciamento dos colaboradores. A alternativa encontrada para essa gestão, de modo a acompanhar as mudanças contemporâneas, foi adotar um modelo de gestão por competências. É sobre este tema nosso papo de hoje. Muito bom. O Locoselli nunca nos deixa na mão e traz aí um resumo para começar a conversa de hoje e para que a gente possa trazer o nosso convidado
a mesa, tá? O nosso convidado hoje é o André Freitas, vai falar sobre gestão de pessoas, não estamos falando de processo, não, gestão de pessoas por competências. O André, para falar um pouquinho aqui do histórico dele, é consultor com larga experiência em gestão de pessoas e processos. É engenheiro com pós-graduação em marketing e formação em desenvolvimento do potencial criativo. É professor da Fundação Getúlio Vargas, atuou por muitos anos como consultor lá na Fundação Getúlio Vargas em projetos e foi também executivo da Coopers e Libram, consultores atual PwC. Seu trabalho visa apoiar organizações da iniciativa privada e da administração pública na melhoria e modernização de seus processos de trabalho e de gestão de pessoas. Com isso, eu convido a se juntar a nós o professor e amigo André Freitas. Seja bem-vindo, André. Obrigado por se juntar a nós. Olá, boa noite, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade da participação no Papo de Negócio. Para mim é uma honra participar desse papo. A honra é toda nossa, André. Obrigado por ter vindo com a gente. Assim, já para começar aqui um pouquinho da discussão, o Locoselli apresentou uma definição de competência que eu já tinha conhecimento, que era o tal do chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu saí hoje com essa aqui para te jogar na fogueira, da competência, da capacidade de competir, a partir, inclusive, da tradução que eu vi lá, que a palavra em espanhol tinha um significado diferente do que eu conhecia. Como é que você define competência? E eu sei que você tem um material, na hora que você quiser que eu puxe ele para a tela, você me avisa e a gente vai compartilhando. Bem, primeiro eu queria dizer o seguinte, a definição do Locoselli está perfeita, está certo? Ele pegou a definição padrão, tradicional de competência, mas, no meu modo de entender, no meu modo de ver, essa definição, conhecimentos, habilidades e atitudes, ela é correta, tal, né? Mas ela é insuficiente, porque o que acontece? Eu preciso, de alguma maneira, verificar se a pessoa tem ou não tem determinada competência. Por exemplo, o ciclista lá fugindo lá do urso, né? Ele tem uma certa competência, tá certo? Ele tem alguma habilidade, ele tem alguma característica que ele consegue fugir do urso. Se ele não tiver, ou em grau necessário, né, o urso come ele, o urso alcança ele, tá certo? Então ele precisa ter algum tipo de competência. Qual a competência que ele tem ali? Aparentemente, né? Tá certo? Ele tem um equipamento razoável, né? Tem uma bicicleta de corrida, está equipado, tá certo? Ele conhece o material, ele pedala bem, enfim, ele tem assim um conjunto de situações que lhe fazem estar à frente à frente do seu concorrente, à frente de quem está competindo com ele, né? Muito bem. Mas no nosso dia a dia, o que eu preconizo, o que eu defendo é que eu, de alguma maneira, precisaria verificar, evidenciar se a pessoa possui ou não certo tipo de competência e em que grau. E aí que entra uma polêmica que eu sempre trago e muitas vezes as pessoas atiram pedras em mim, não sei se vocês vão atirar também, pode ser que atire as cadeiras e as pedras. Essa é a vantagem do mundo online, as pedras são virtuais, não machuca. Posso falar o que eu quiser aqui, que pode tirar à vontade. Eu fui procurar a definição individual de cada expressão dessa, né? Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer, é o know-how, né? Colocar em prática. E atitude tem muitas definições de cada um desses. Atitude, principalmente. Atitude, normalmente, em grande parte dos casos, é considerada uma aptidão ou até como sinônimo de comportamento. Mas eu peguei a definição do OAS sob a ótica da psicologia, que diz que é uma predisposição interna da pessoa com um impacto direto no comportamento. Então, se eu quiser verificar se a pessoa possui ou não um determinado tipo de competência comportamental, eu vou verificar o comportamento, não a atitude. A atitude eu não consigo ver, é uma visão interna, uma predisposição interna. Então, na minha definição de competência, conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos. Porque o comportamento, eu verifico se a pessoa tem um comportamento, eu consigo observar. Bom, qual é a principal
crítica que eu recebo, né? Ih, rapaz, já vem você com essas ideias skinnerianas, behavioristas, etc. e tal, né? Eu não estou querendo mudar comportamentos. As pessoas, quem quiser mudar comportamento, em primeiro lugar, tem que ser de dentro para fora, tem que ser, a pessoa precisa querer e ser de fora para dentro. Isso aí não vou fazer nem os treinadores de animais, os adestradores, né? Não é isso. Mas eu preciso observar se a pessoa possui, se ela se comporta, se ela com alguma frequência tem algum tipo de comportamento, para verificar se aquilo está adequado ao processo de trabalho sob sua responsabilidade. Então, eu digo que essa definição é parcial, porque eu não consigo avaliar, não consigo evidenciar a atitude, mas consigo evidenciar o comportamento. Então, na minha maneira de trabalhar, conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos. Eu preciso assim, definir quais são os comportamentos requeridos para que a pessoa possa ter eficiência e eficácia em certo conjunto de processos de trabalho. Na verdade, é isso. É curioso e a palavra... Perdão. Perdão. Atitude, você falou, é difícil validar atitude, comportamento. Agora, se pensar, então, em motivação, o que está por trás, né? Você não sabe o que está na cabeça da pessoa, mas o comportamento você vê. Então, a sua definição de competência é interessante, que eu estou olhando, é muito mais uma visão de RH mesmo, ou seja, de quem está gerindo recursos, que precisa medir. Né? Você precisa medir. Não adianta alguém te falar que é competente, você precisa conseguir conferir se ele é competente. Evidenciar É o termo correto. Muito bom. Então, olha só, o que acontece, né? A minha formação, você viu aí no meu currículo, eu sou formado em engenharia, eu tenho da área de exatas, né? E como é que o engenheiro está se metendo aí em RH? Tá certo? O que eu estou trazendo para o RH, o que eu estou trazendo para a gestão, eu não gosto de falar de RH, não. RH, recursos humanos. Acho que as pessoas não são recursos, tá? Eu acho que as pessoas são inteligência organizacional. Então, eu gosto mais da expressão gestão de pessoas. Algumas empresas falam até gestão de gente e tal, são variações. Gestão de pessoas acho que é razoável, né? Então, quer dizer, eu preciso de alguma maneira, como eu estou falando, trazer essa visão mais de processo, essa visão mais de medição, essa visão mais de evidenciamento que muitas vezes as áreas de gestão de pessoas não têm. Então, nos trabalhos que eu tenho feito, a minha entrada normalmente é pela área de gestão de pessoas. E justamente fazendo com essa observação que você colocou aqui. Gerir pessoas, eu preciso de alguma maneira medir, preciso de alguma maneira evidenciar. No caso lá do urso e do ciclista, né, eu preciso observar o que ele tem. Ele tem uma bicicleta, ele tem lá provavelmente um treinamento, ele está equipado. Tudo isso faz com que ele tenha uma certa competência, né, para tentar fugir do urso. Se o urso for mais competente, pega ele. Se não for, em que grau, né? Qual competência e em que grau? Na verdade, essa é a minha visão sobre competência. É uma medição bastante sofrida nesse caso aí. E curioso que para muitas empresas ela é tão sofrida assim, se você não for competente o suficiente, o seu competidor, o seu concorrente, te come, você está fora do mercado, você vai ser... Pois é. Aí vem uma outra polêmica, o Fabrício e Stuck. Às vezes as pessoas entendem o seguinte, a pessoa não tem certo tipo de competência, ela é um incompetente. Isso não é verdade. Ela não tem certo tipo de competência para aquele conjunto de processos de trabalho. Eu faço a minha análise com base, partindo dos processos de trabalho. Ela não tem certa competência para aqueles processos de trabalho, mas ela pode ter outras competências para outros processos de trabalho. Então, competência, a palavra competência, ela provoca, né, uma série de interpretações, algumas até, na minha opinião, na minha humilde opinião, até um pouco distorcidas. Uma delas é essa, quer dizer, se você não for competente, você é um incompetente. Não, se você não tem certo tipo de competência, você tem um caminho a percorrer. Competência ele tem que estar ligado a alguma coisa, né? Você não simplesmente é competente ou incompetente, né? Ele tem que estar acompanhado de alguma coisa. Né? Tem que estar sempre associado a um contexto. E exatamente. Aí, no caso aqui, se eu disser que esse rapaz é incompetente, é porque o urso vai comê-lo.
Então, dentro desse contexto, com esse urso correndo atrás, ser competente significa escapar com vida, né? Exatamente. Através das pedaladas. E aí, se ele tivesse na subida, a competência mudaria completamente. Né? Ele teria que estar de moto, não de bicicleta. Ele está de moto, não de bicicleta, porque senão ele não seria. Ou seja, essa ideia do nível de competência, ele varia de acordo com o que você tem à sua disposição. A bicicleta é um tico-tico, é uma moto, o que é que você tem. E aí a gente acabou acrescentando algo que não estava no chá. Porque no chá a gente estava falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. A bicicleta não é nenhum desses. Mas interessante, né? Interessante, mas é interessante que os teóricos aí de gestão de competência, Leboteff é um deles, diz assim, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, né, um conjunto sinérgico, que com isso você tem resultados em determinado contexto. O contexto é importante. O que é o contexto? É a organização, são os recursos. Se você não tiver bons recursos, você não vai conseguir evidenciar uma competência que você tem, que está lá interna e ninguém vê. Então, no caso, os recursos são lá a bicicleta, ou é um sistema de computação, ou é uma estrutura organizacional mais adequada, ou é uma estratégia. Eu defendo que a gestão de competência deve ser um desdobramento da definição estratégica, do direcionamento estratégico. Então, se isso não ocorre, por mais que você tenha um certo conjunto de habilidades, né, de conhecimentos e etc. e tal, você não consegue mostrar, você não consegue fazer, você não consegue tornar claro aquilo que você tem. Então, o contexto é importante. O contexto é bem interessante. Eu vou pedir para você... eu posso trazer duas perguntinhas que estão no chat aqui? Tá. Depois eu vou pedir para você colocar o slide 6, que tem essa definição que é legal. Quer que eu ponha já ou não? E depois a gente vai para as perguntas? Pode colocar, ele tá oculto, tá? Mas... Espera aí, eu vou aqui para vocês. Assim competência seria esse aqui ou não? Assim competência é. Uma combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e comportamentos que confere ao indivíduo a possibilidade de desempenhar determinado conjunto de tarefas, ou seja, processo de trabalho, com eficiência e com eficácia em determinado contexto. Veja bem, ele confere a possibilidade. Se a pessoa não quiser fazer, ela não faz, tá? E eficiência e eficácia em determinado contexto. Então, acho que essas duas colocações são bastante importantes. Muito interessante. A possibilidade de desempenhar não é necessariamente o desempenho, né? E o contexto. O Abílio colocou uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, ó. Nesse caso, eu posso dizer que, além dos conhecimentos, os investimentos em recursos como equipamentos fazem parte das minhas competências? Eu não colocaria que faz parte da competência, mas faz parte do contexto que te ajuda a expressar as suas competências. Na minha maneira de ver, até avançando um pouquinho mais o nosso papo, mas indo lá e voltando, né? Um outro conceito interessante é o conceito que eu utilizo de avaliação de desempenho. O que é desempenho? É você obter resultados e desenvolver as competências requeridas. Quer dizer, a parte quantitativa e qualitativa. Então, esse investimento em recursos significa que você vai conseguir ter resultados, vai te ajudar. É um lado do seu desempenho. O outro lado é o desenvolvimento de competências. Se você tiver os recursos adequados, por exemplo, a bicicleta, você vai conseguir expressar claramente a sua competência, que é pedalar bem e fugir do urso, tá certo? Eu não diria não faz parte da competência, mas faz parte de te ajudar a expressar as suas competências, tornar claro, tornar expresso. Legal. Evidenciar a competência como você tinha colocado. Eu acho que a pergunta do Rico vai um pouco nessa linha e com essa linha do desempenho também. A pergunta dele é competência e meritocracia. 2 termos que ele jogou aqui e a pergunta dele é: há conflitos? Não há conflitos, de forma alguma. O que acontece é o seguinte: o que é meritocracia, né? Precisa ter uma definição. Em muitas empresas, eu vi entenderem meritocracia como resultados, como entregas. Então, você entregou
você tem mérito e até você recebe um bônus no final do ano, tá certo? Eu tenho uma visão um pouco mais abrangente. Meritocracia é importante, claro, essa visão é importante, mas além disso, como é que eu consigo isso, né? Eu consigo se eu tiver um certo conjunto de competências para esse conjunto de processos que eu tenho sob a minha responsabilidade, e aí sim eu consigo resultados. Ou seja, competência é causa, resultado é efeito. Positivo ou negativo, né? Resultado positivo. Por quê? Porque eu tenho um certo conjunto de competências e consegui expressá-las. Resultado negativo, por quê? Porque eu não tenho esse conjunto de competências ou não em grau suficiente e não consegui expressá-los. Se eu consigo expressar e ter resultados, então isso aí pode ser chamado de meritocracia. Mas o que eu defendo é que não seja apenas números, né? Que não se use o conceito de meritocracia apenas para números, quer dizer, conseguir resultados a qualquer custo, né? Ao custo das pessoas. Ah, entendi. Ou seja, alguns resultados pode ser que eu consiga sem mérito. Então, assim, eu não tenho... Quando eu falo não conseguir sem mérito, se eu enganei alguém e vendi alguma coisa para ela, não tem mérito nenhum em ter feito isso que eu fiz. Ou se eu fui lá e peguei uma fruta que estava embaixo no pé, não tem mérito nenhum. Difícil foi subir lá no alto e pegar aquela manga que estava lá no topo. Então, existe um conceito de mérito que não é simplesmente representado pelo desempenho, mas por uma questão de esforço, tem outras questões envolvidas aí. É aquela diferença entre o vendedor e o tirador de pedido, né? O tirador de pedido, ele quer saber do dinheiro dele, tá certo? Se vai entregar ou não é outra coisa. Ele deu o resultado, ele tinha como uma meta aumentar em 25% as vendas no próximo ano. Aí o cara saiu vendendo para todo mundo aí. Aí esqueceu de ver que tem um cara lá que tem que entregar, né? Quer dizer, a empresa é um todo, a empresa é um conjunto, é um sistema orgânico, complexo, né? Um sistema caótico no sentido de bagunça, mas no sentido de uma lógica, né? De complexidade. De complexidade, que uma coisa interage na outra. Então, se ele tira mais pedido do que eu consigo entregar, é problema também. Tá certo? Ou, olha só, ou vende para um cliente que não é o meu escopo, que é um cliente que não é o meu público-alvo. Aí as pessoas falam assim, mas André, você vai negar cliente? Sim, tem clientes que eu não quero para mim, eu quero um cliente que use meu produto, que obtenha benefícios, que utilize, né, adequadamente os benefícios. Isso para mim é muito importante. Então, ele sai vendendo para todo mundo, vai vender, sei lá, um celular super sofisticado para quem não sabe nem ler, por exemplo. Ou que tenha que escrever e não tenha áudio, por exemplo. Então, aí é isso que você está colocando, né? Quer dizer, ele teve um resultado, entre aspas, um resultado imposto, muitas vezes, mas faltou alguma coisa, né? Faltou algo mais. Na verdade, faltou a percepção de qual é a necessidade do cliente para tentar atendê-lo. Né? Sim. Aí vou dizer que é uma venda sem mérito, embora tenha tido desempenho, né? Em alguns casos, essas vendas nem geram resultado para a empresa, porque o custo da entrega fica tão alto que o resultado é negativo, né? Quando você fala que ele não está no escopo de venda, às vezes esse escopo de venda tem a ver com isso, é o cliente que vai trazer benefícios. Né? Claro. Por isso que eu gosto de agregar competências diretamente aos processos de trabalho, sob a responsabilidade de quem eu estou analisando, e os resultados requeridos. Então, com base nisso, aí sim eu vou definir quais são as competências requeridas para que a pessoa obtenha sucesso, esse sucesso bem delineado. Vou verificar se a pessoa possui essas competências ou não. A diferença são as lacunas de competência. Embora eu não goste muito dessa palavra lacuna, né? Parece que eu vou completar um copo de água com competência, né? Mas é uma palavra muito usada, então tudo bem. Ou gaps de competência. Gap, que é o termo em inglês, né? Às vezes, eu trabalho bastante para a área pública, muitas vezes o pessoal da área pública não gosta muito de expressões em inglês, né? Então aí eu vou ajustando. Né? Então eu vejo quais são os gaps, quais são as lacunas, e aí com isso eu traço plano de desenvolvimento profissional, com foco naquilo que está sendo requerido lá no conjunto de processo de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta que agora eu fiquei com uma dúvida.
Pois não. Quando você fala que você tem que preencher o gap, né? E quando você está entendendo, vou pegar esse caso do vendedor, né? Como que geralmente você avalia a competência do vendedor para se ele está vendendo para o público certo, por exemplo? Tá certo. Aí entra já mais na frente naquele tema que eu falei sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, nesse modelo que eu tenho usado aí, ela tem duas dimensões, uma dimensão qualitativa e uma dimensão quantitativa. Dimensão qualitativa é se ele desenvolveu as competências necessárias para aquele conjunto de processos de trabalho. Muito bem. Só que o plano de desenvolvimento profissional pode ser, inclusive, deslocá-lo para outro lugar. Não preencher gaps, não preencher lacunas. Mas ele tem um perfil mais adequado para A do que para B. Isso é o lado da avaliação qualitativa. A quantitativa é justamente essa, né? Quer dizer, quanto que ele vendeu, para qual público-alvo. Quer dizer, por isso eu preciso ter os meus objetivos, as minhas metas muito bem delineadas, muito bem definidas, e, mais uma vez, que eu defendo que isso tudo seja resultado do processo de um desdobramento estratégico. Eu vou trabalhar em competências em função de um desdobramento estratégico, não porque é moda, tá certo? Então, se eu fizer isso, eu tenho mais chance de ir lá no final falar assim, olha, você tem que vender 500 unidades por mês, mas para o público assim, 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 assado. Quer dizer, eu tenho um delineamento mais preciso do processo e do resultado que eu quero do processo. E a avaliação, como é que a gente faz? Bom, a avaliação quantitativa é verificar se ele fez aquilo que está prometido, né? Tá certo? E a qualitativa, aí tem uma discussão também bastante interessante. A prática tem mostrado para mim o seguinte, que avaliador e avaliado se reúnem e eles tornam evidente certas competências, eles atestam que a pessoa possui certo conjunto de competências, e em que grau. É claro que isso aí de certa forma, sempre monitorado, tá certo? Mas a percepção e a conversa franca e sincera entre avaliador e avaliado é suficiente para fazer essa análise. Algumas pessoas gostam muito de aplicar testes, principalmente na parte comportamental. Tá? Eu não uso teste. Por quê? Porque o teste vai me dizer assim, um perfil sociológico, um perfil, mas muitas vezes não verifica as competências que aquele conjunto de processo de trabalho precisa. Verifica todo um perfil de personalidade, mas não se ele tem assim as habilidades para aquele conjunto de processo de trabalho. Então, eu sempre passo do Nem para habilidades técnicas, André? Oi? Nem para habilidades técnicas? Não, para habilidades técnicas, você, por exemplo... Uma prova, uma coisa assim? Sim, eu estou falando teste psicológico, tá? Mas vamos pegar uma parte técnica, né? Precisa saber operar os softwares corporativos. Eu coloco a tela na frente dele e falo, aperta aí, se vira aí. Se ele fizer, fez. Se não fizer, não fez. Eu faço um teste. Mas eu estou falando de testes psicológicos, tá? A parte comportamental. É importante, veja bem, é importante. No entanto, para a prática do cotidiano, para verificar se a pessoa possui, né, aquele perfil profissional adequado, a conversa franca e sincera entre avaliador e avaliado é muito importante. Daí tem que ter um bom treinamento, etc. E tal, tem todo um processo para chegar a isso, né? Imagino. Eu sei que você trouxe alguns slides aqui e algumas coisas a gente acabou atropelando, que nós fomos fazendo pergunta aqui e a gente levando aqui. Tem algum ponto daquilo que você apresentou, do seu método de trabalho, que você gostaria de ressaltar, que eu chamo aqui alguma tela, você me avisa aqui, eu ponho. Não, olha só, deixa eu dar um panorama geral. Se você puder projetar o slide número 3, dá uma visão geral, acho que dá bastante combustível para a nossa conversa aqui. Vamos lá, slide número 3, ele tem uma animação, tá? Que é esse aqui, é isso? Quando eu disser vai, você dá um enter aí para mandar uma casinha. Beleza. Pode ir, a primeira. Vamos lá. Então, eu gosto eu defendo, né, que tudo isso que eu estou falando
você tem que partir de uma visão estratégica. Então, eu gosto de usar a expressão reflexão estratégica e não exatamente planejamento estratégico. Eu sei que eu estou na casa dos papas, né, de estratégia, de análise de negócios, tá certo? Então, mas vou ter a ousadia de ter aí a minha própria opinião, né? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, é importante que você comece a pensar, a refletir quais são os seus grandes desafios, quais são os seus grandes temas a serem desenvolvidos, e a partir daí, então, você vai fazer um planejamento de projetos, de processos, etc. e tal, tá? E vai definir os principais indicadores. Quer dizer, a pergunta é, como que eu sei que a minha empresa está indo bem ou não está indo tão bem? Eu sei isso a partir de certos indicadores-chave, certas medições que eu posso fazer. Com isso, então, começa a perguntar assim, quais são os processos de trabalho que impactam nesses indicadores? Processos operacionais e estratégicos também, macroprocessos, tá? Então, pode ir para o próximo, dá um enter aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Espera aí, que eu tenho que voltar. Deixa isso. Aqui, pronto. Compreender. O que é compreender? Pode dar um enter, por favor? O que é feito? Quer dizer, olhar as atividades que são realizadas. Veja que eu já fiz a reflexão estratégica lá atrás, eu estou com isso atrás de mim, que eu estou com isso como um pano de fundo aqui desse trabalho, né? Quer dizer, o que é feito? O que as pessoas fazem? Quais são as atividades que as pessoas fazem? E uma pergunta questionadora. Por que é feito? Qual o motivo, qual a motivação que você faz o que você faz? Na etapa seguinte, eu vou perguntar como é feito o que você faz. Quer dizer, eu perguntei o que, por quê e como. Ou seja, eu estou nesse momento mapeando o processo de trabalho. Próximo. Depois eu pergunto para que é feito. Isso aqui é uma pergunta que é meio chatinha de responder muitas vezes. Quer dizer, qual a finalidade? Você faz o que com o resultado final? Acabou. Seu processo tem um produto, você gerou alguma coisa, gerou um relatório, gerou um carro, gerou uma estatística, um produto qualquer. Bacana. O que você vai fazer com isso? Né? Então, as pessoas, às vezes, não conseguem responder com muita precisão, né? Então, eu estou tentando compreender as atividades, tá? Próximo, por favor. Agora eu vou modelar. Próximo. Ou seja, eu começo a pensar o seguinte, com tudo isso, qual a melhor forma de eu fazer o que eu faço, ou seja, de fazer coisas que eu faço, de deixar de fazer coisas que eu faço, de fazer coisas que eu ainda não faço. E como? Então, eu estou redesenhando e normatizando o processo de trabalho, sempre como pano de fundo aquela etapa lá de reflexão estratégica. O próximo, por favor. Aí essa parte é uma parte crítica, eu diria assim que isso aqui é ninho de vespa, tá certo? Pela minha experiência, geralmente é onde dá bastante polêmica e discussão. Eu pergunto assim, olha só, eu redesenhei esses processos, tá direitinho, tá legal, como é que eu vou organizar as pessoas para dar conta com eficiência e com eficácia desse conjunto de processos de trabalho? O que é isso? Isso é estrutura organizacional, tá? E aí pega, né? Porque mexe em estrutura, mexe em poder, mexe em dinheiro, mexe em várias coisas, né? Então, é uma parte geralmente bastante espinhosa. Eu diria assim, é ninho de vespa, mexer aí é ninho de vespa. Na etapa seguinte, pode dar um enter de novo. Eu vou dizer o seguinte, tá legal. Eu sei quais são os processos de trabalho, como que eles são melhor executados. Eu organizei as pessoas para realizar esse processo de trabalho. E vou dizer, então, agora, quais são as competências necessárias e os resultados requeridos desse conjunto de processos de trabalho nessa estrutura organizacional, nesse contexto estratégico. Veja que eu estou sempre colocando dentro de um contexto, né? Quer dizer, aqui é assim, lá é assado. Cada lugar tem as suas idiosincrasias, tá? Depois, eu vou implementar e medir. Pode dar mais um enter, por favor? Ou seja, eu faço acontecer a estrutura organizacional, faço as transformações e os processos de trabalho. Começo a trabalhar da maneira melhor, da maneira nova, né, naquela nova estrutura. Mais um, por favor.
Aí eu vou evidenciar os gaps de desempenho, de competência e resultados. Quer dizer, eu tinha lá um resultado requerido, eu aqui consegui um outro resultado, ou melhor, ou pior, ou não consegui. Quer dizer, eu vou verificar esses gaps. Quais são as competências que deveriam ter sido desenvolvidas, mas que não foram, ou não no grau que eu gostaria, né? Com isso, então, próximo passo, eu vou realizar ações de desenvolvimento profissional. Quer dizer, eu vou, então, pegar esses gaps e tentar superá-los, tentar essas lacunas de competência, tentar superá-las. É evidente que a coisa não ocorre assim tão direitinha, tá certo? Isso não é um fluxograma, tá bom? A coisa é um tiroteio, né? Tá certo? E nem sempre as empresas gostam de fazer isso tudo completinho, direitinho, como está no slide bonitinho, colorido, etc. e tal, né? Por exemplo, muitas empresas não gostam de mexer em estrutura. Muitas empresas não gostam de revisar processo de trabalho. Isso dá trabalho, é caro, né? Não vai dar certo, etc. e tal. Eu tenho alguns lugares onde isso foi feito de maneira completa, mas não é fácil, não é bastante difícil. Eu vou dar só um exemplo. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós fizemos um trabalho, um projeto, nós que eu digo FGV, né? Eu como consultor da FGV, e mais um grupo de consultores, eu não estava sozinho, evidentemente. Então, um dos desafios que surgiu lá na reflexão estratégica foi assim: valorizar magistrados e servidores. Isso é um desafio. Como é que a gente faz isso? Não sei, não tenho a menor ideia. Vamos construir, né? E constrói. Uma das alternativas foi implementar um processo de gestão de pessoas por competências. Processo esse que incluiria também todo um trabalho de desenvolvimento profissional e um trabalho de avaliação de desempenho. Então, entendeu-se que gestão de competências, um processo de gestão de competências, era uma maneira de tornar claro certas habilidades das pessoas que ficam soterradas pelo dia a dia, era uma forma de valorizar as pessoas. Então, foi resultado de uma reflexão estratégica. Então, a coisa funcionou bem, de uma maneira legal. Então, essa vamos dizer assim, a visão, um voo panorâmico nesse processo que eu venho trabalhando aí já há bastante tempo, né? Quer dizer, quando a gente olha dentro dessa figura e busca destacar as competências, os lugares onde eu vejo que elas estão bastante claras, dentro de uma consultoria normal, é que no desempenho você acrescentou competências nos resultados requeridos aqui, ou seja, você mapeia quais seriam, se eu entendi bem, né? Quais seriam as competências necessárias para alcançar aquele desempenho que está sendo colocado. Então, o desempenho não só está mapeado em indicadores-chave de desempenho que tem que ser alcançados, mas as competências necessárias para suportar isso. E quando você implementa e evidencia, você não vai evidenciar apenas os gaps de desempenho, mas também os gaps de competência com base naquilo que você tinha mapeado. Sim. E aí essas ações de desenvolvimento profissional seriam ações que pudessem desenvolver essas competências mais até do que de rever processos, ou em alguns casos possa aparecer. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. Eu entendo que na verdade, desempenho é um construto de desenvolvimento de competência e resultados. Quer dizer, desempenho não é só obtenção de resultados. Desempenho, no meu entendimento, é também desenvolvimento de competência. Ele tem um lado qualitativo e um lado quantitativo. O lado quantitativo é o mexe números, etc. E tal. O lado qualitativo é por meio dos evidenciamentos de competência. Então, quando eu falo em desempenho, eu falo em obtenção de resultados, evidentemente, claro, por meio de competências. Então, eu tenho que ter quais competências para realizar certos processos, para obter certos resultados. Eu acho que isso é a essência do processo, né? Me parece interessante que o desenvolvimento de competências como um resultado tem muito valor. Então, se a minha organização talvez não teve o desempenho top ou alcançou algum indicador
de desempenho esperado, mas desenvolveu competências durante um período, isso talvez tenha mais valor do que o resultado do indicador, porque essas competências olham para o futuro, né? E o indicador olha para o passado, né? Exatamente. Então, se eu desenvolver competência, eu estou me preparando para os próximos períodos. Se você desenvolveu as competências adequadamente, você, em primeiro lugar, adquiriu mais uma base, né? Mais estofo, mais conteúdo, que isso aí vai fazer você conseguir melhores resultados. Mais na frente, hoje ou no futuro. Vai te ajudar a ter essa visão mais de perspectiva de médio e longo prazo. Tá certo? E o sonho, na verdade, eu vou até também pedir para você projetar uma outra figura aí. O que a gente põe lá? O que a gente espera, né, com isso? Qual é o meu sonho quando eu trabalho com esse tipo de coisa? Né? Você projeta o slide 15, por favor? 15, vamos lá. Acho que é esse aqui? Esse aí. Esse aí é o não sei se as pessoas conhecem, não sei quem conhece, um psicólogo húngaro chamado Mihaly. O nome dele é difícil de pronunciar, Mihaly Csikszentmihalyi. Ele fez uma pesquisa muito grande, tá? E essa pesquisa é sobre felicidade. Então, ele mandava um sinal para a pessoa ficava com aquele... Sabe aquele tinha antigamente, aquele teletrim, né? Então, ele mandava um sinal, mais recentemente, provavelmente pelo celular, né? E tinha um questionário que a pessoa preenchia. E ela falava assim, o grau de felicidade percebido e o que ela estava fazendo, tá? Então, ele começou a conectar o que a pessoa faz com o grau a percepção de felicidade. E, claro, que tudo isso eu posso trazer para o ambiente de trabalho. Tá? Então, ele diz o seguinte, que a pessoa pode, dependendo de como ela esteja, pode entrar no que ele chamou de estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? O estado de fluxo é aquele estado que você trabalha, você faz uma atividade qualquer, você nem percebe. Aquilo flui. É um pianista de uma orquestra, você ouvindo uma música, lendo um livro legal, assistindo um filme, já acabou, né? Você nem percebeu. Isso é o estado de fluxo. Isso pode acontecer no trabalho também. E ele trabalha com duas variáveis, que é os desafios e as habilidades. Que nada mais são os desafios, são os resultados, no meu caso, né? E as habilidades são as competências. Então, precisa ter um equilíbrio entre desafios e habilidades. Precisa ter um equilíbrio entre resultados exigidos e competências. Porque se você tiver pouca habilidade e muito desafio, é ansiedade. Se você tiver muita habilidade e pouco desafio, é um relaxamento. Se você tiver bastante desafio e bastante habilidades, você consegue dar conta dos seus desafios, você entra em estado de fluxo. Então, quando você começa a medir competências e resultados, você pode trazer para essa visão e pensar o seguinte, que o ideal é que as pessoas na organização trabalhassem todas em estado de fluxo. Claro que isso é impossível, né? Evidentemente, mas é um sonho, né? Um ideal a ser um norte a ser atingido, né? E não basta você ter habilidade equilibrada com desafios, quer dizer, é quando você tem mais desafios e mais habilidades, quando você está na parte lá do lado esquerdo, superior esquerdo. Ali você entra em estado de fluxo. Então, qual é a ideia, né, dessa visão de duas variáveis, né? Competência e resultados? É justamente isso. Eu tenho resultados a serem alcançados, exigidos, né? Mas que grandes resultados, grandes exigências, mas que eu consigo dar conta, eu tenho as habilidades necessárias, eu tenho as competências necessárias para isso, então os resultados saem com maior facilidade. E além de a gente ter resultado, a gente fica feliz, né? Que é muito legal. Para quem não viu ainda, recomendo esse filminho aqui da Disney, né? O Soul. Sim. Né? Que ele trata um pouco desse estado de fluxo, e ele fala lá, segundo a lógica do filminho, todo mundo que tem entra no flow, né, no estado de fluxo, a pessoa, e que as almas, segundo a lógica do filme, nasceram para desempenhar alguma competência em estado de fluxo, né? Entrar no flow. De descobrir Exatamente. isso. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas associam muitas vezes
associam trabalho a uma coisa ruim. É chato trabalhar. Eu gostaria de não trabalhar, né? Gostaria de ficar a vida toda sem fazer nada. Pô, você não tem ideia, né? Se você ficar a vida toda sem fazer nada... Agora, se você faz um trabalho legal, por exemplo, o trabalho de consultoria dá isso para a gente, tá certo? Com muita frequência. Uma vez, eu fui fazer um treinamento, fui participar como participante de um treinamento lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Escola da Magistratura. Aí cheguei lá, fui fazer a minha inscrição, e veio uma garota lá me atender, com toda a educação e tal, né? Aí me fez preencher um formulário lá, eu preenchi. Quando eu olhei, tinha uma marcazinha embaixo, assim, FRM 0032, não sei das quantas. Era um formulário que eu ajudei a construir, porque a escola foi certificada ISO 9000, e eu fui o consultor que ajudou. E a menina me deu aquele formulário, sem saber quem eu sou, não tenho a menor ideia quem eu era, né? E eu percebi que tinha uma coisa que eu tinha feito, estava dando certo, estava sendo usada. Pô, isso é legal, cara. Entendeu? Então, quando você vê o resultado do seu trabalho, né? Fazer uma coisa bacana, uma coisa, quer dizer, contribuir para a humanidade, né? É legal trabalhar. Você pode usar o trabalho como uma expressão uma expressão de felicidade. Mas isso está totalmente ligado até com o que você acabou de colocar aí no seu plano, né? Que se você realmente constrói, tem o propósito da empresa, a estratégia da empresa e as competências estão vinculadas a essa estratégia, você tende, se as pessoas, obviamente, estiverem no lugar certo, ou se você não conseguir acomodá-las, você tende a você conseguir fazer com que, se elas trabalhem com propósito, elas estejam mais felizes, né? E aí elas trabalham e produzem mais, e também é melhor para todo mundo, né? Sim, sim. Eu defendo que é possível ser feliz trabalhando, né? Aliás, é possível procurar a felicidade trabalhando bastante, tá certo? Mas nós estamos aqui que horas são agora? 20h51, quase 9 horas da noite. Estamos trabalhando, cara. E, pô, nós estamos se divertindo aqui, na verdade. Então, as pessoas às vezes não têm consciência da decisão que eles tomam ao trabalhar. Parece que é uma coisa forçada e que ele está fazendo não por uma decisão, mas por uma obrigação. E quando você faz uma coisa por uma obrigação, ela não tem muito prazer, né? Mas se você tomar conta da sua vida, quando eu falo tomar conta da sua vida, é ter autonomia para saber que aquele lugar onde você está trabalhando é uma escolha sua e não é que lhe foi imposto, porque você tem, pelo menos no nosso país ou na nossa civilização, você não é escravo de ninguém, você tem, obviamente, que você tem restrições àquilo que você pode escolher, mas você poderia escolher outro caminho, você poderia ter escolhido outra profissão, você poderia pedir as contas e tentar outro tipo de negócio, você poderia tentar reduzir o seu custo mensal. Tem outros caminhos para fazer, você escolheu esse. Então, assuma que é isso que eu escolhi fazer e saboreie as suas escolhas. Né? Exato. Não joga a responsabilidade. E isso faz toda a diferença no trabalho de alguém. Porque, veja bem, eu defendo que a empresa... Porque, só abrindo um parênteses aqui, né? Voltando lá no nosso início, né? Eu sou um camarada formado em área exata, tá certo? Eu sempre trabalhei em fábrica, né? E eu trabalhava em fábrica e falava assim, eu era chefe de planejamento, e tinha aquela famosa reunião da segunda-feira, que meu chefe vinha me cobrar o material que ficou pronto no fim de semana, e nunca tinha... O material não tinha ficado pronto, né? Tomava bronca toda segunda-feira, tá certo? E aí eu falava, mas chefe, olha, o pessoal lá não está se entendendo muito bem, precisamos ver isso, precisamos ver aquilo. Aí, rapaz, esquece. Você é engenheiro, isso é coisa de psicólogo, isso é coisa do RH, esquece. Deixa para lá. Eu quero saber, segunda-feira, essa peça está pronta. Era proibido para você falar disso. Era proibido. Aí um dia, por coisas da vida, né? Fui trabalhar numa empresa chamada Coopers & Lybrand. Foi um processo seletivo até extenso. Tá? E um dia, o meu futuro chefe me chamou e falou assim, olha, André, nós temos uma reunião aqui de planejamento estratégico na sexta-feira. Eu ia começar na segunda, né? E eu sou paulista, sou de Santos, mas eu moro no Rio há muitos anos, né? E essa reunião era em São Paulo.
Aí ele falou assim, você pode vir aqui na nossa reunião? Eu falei, posso, claro, né? Pô, evidentemente, estou começando, pô, vou dizer que não. Aí eu cheguei lá, quem estava conduzindo a reunião... A atitude da competência lá. Pô, né? Quem estava conduzindo a reunião não era o sócio, estava lá, mas não era o sócio que conduzia, era um psicólogo. Estava acontecendo uma dinâmica em grupo. Eu falei, cara, olha só, né? E a Coopers tinha esse approach, né? Quer dizer, nós entrávamos no cliente, fazíamos lá um mini diagnóstico, e esse era apresentado num workshop que tinha a parte técnica, mas a parte comportamental e alguns exercícios vivenciais extremamente intensos. Ou seja, a pessoa saía dali e, pô, o projeto voava, né? Aí eu pensei assim, caramba, o que eu falava não era bobagem, né? Tem uma empresa que faz isso, cobra caro pra caramba, a turma paga e tem resultado, né? Então, é o envolvimento dessa visão mais humana, isso que eu defendo, né? Quer dizer, você pode ser feliz, você pode... O trabalho não é só o tripalium, né? Que é o objeto de tortura, o trabalho pode ser uma oportunidade sensacional de você contribuir com a humanidade, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. E acho, sinceramente, que você trabalhar com gestão de competências é uma maneira de você contribuir para isso, né? André, eu queria fazer e deixar bastante claro aqui para as pessoas que nos acompanham no nosso canal o link de tudo que você está falando com a análise de negócio, que para mim é bastante claro, mas pode não ser para algumas pessoas, tá? Então, quando a gente faz uma análise de negócios, eu encaro muito parecido com um trabalho de consultoria, qualquer análise de negócio, de olhar para uma organização, entender o que aquela organização está passando, quais são os gaps de competências dentro daquela organização. Alguns dos analistas de negócio, muitos, na verdade, dentro da nossa comunidade, acaba focando muito nas soluções tecnológicas, ou seja, soluções de TI, porque essa área da análise de negócio se desenvolveu muito dentro da TI por uma incapacidade da TI de atender bem o negócio, por não entender os gaps de negócio, acabou criando essa cultura. Mas o analista de negócios tem que conseguir reconhecer que, muitas vezes, os gaps de competências não são gaps de competências tecnológicas. Os gaps de competências podem ser gaps de competências estruturais, organizacionais, de processo ou humanas. E é papel do analista de negócios, para transformar uma organização em busca de melhores resultados, que ele consiga criar um plano de ação para desenvolvimento de competências dentro de todas essas perspectivas que a gente está colocando, a humana, inclusive. E ser um analista de negócio é legal pra caramba, porque você transforma a empresa, transforma a vida de pessoas, transforma a satisfação, não só de clientes, mas das pessoas que trabalham no processo. É um negócio muito estimulante, muito bacana quando a gente consegue fazer isso acontecer, colocar isso dentro do nosso trabalho. Com certeza. E aí vem uma colocação, o Fabrício e Stuck, que eu faço uma crítica, a grande parte, não vou dizer todas, porque nunca diga nunca, nunca diga tudo, sempre tem as exceções, né? Mas, assim, uma parte das metodologias, das análises, não dá, na minha opinião, o devido peso, a devida importância ao fator humano. Como você falou, foca com mais intensidade na parte tecnológica, na parte de processos, que é importante, tá certo? Mas, vem cá, e a parte humana? Como é que as pessoas se relacionam? Como é que elas funcionam dentro dessa organização, né? Não, veja bem, a organização não existe para fazer as pessoas felizes. As pessoas ficam felizes com o trabalho, mas a organização tem outros objetivos, tudo bem. Não vai fazer aqui fazer o bem, tá? Não é nada disso. Mas se você tiver um ambiente no qual as pessoas se sintam bem, o resultado final é melhor. E isso, às vezes, as metodologias, as técnicas, né, muitas vezes não dão a devida importância ao fator humano. Porque nós estamos falando agora de competência profissional do indivíduo, mas tem as competências organizacionais também. A organização é um indivíduo também, tá certo? Sem dúvida. Agora, o comentário do Tadashi está muito interessante. Desculpa. Vai lá. Acredito que a infelicidade no trabalho é resultado da falta de objetivo profissional e pouca orientação para o desenvolvimento das habilidades para ter a possibilidade de ter objetivos. Então, conquistar objetivos
traz felicidade, ele te coloca dentro daquele flow que você colocou ali. E se os objetivos não existem, sejam individuais ou coletivos, é muito difícil conseguir a felicidade, porque você não sabe nem para onde você está indo, né? Você está só apertando parafuso que nem o Charlie Chaplin. Pois não, não, o que eu ia complementar é que o André, ele quis falar que ele não quer falar de análise de negócio, mas para mim, todo aquele plano que ele montou ali para fazer o projeto de gestão de pessoas é pura análise de negócio, né? Só que por trás ele tem todo um conhecimento de comportamento, de competências, onde ele aplica a solução em cima de competências. Então, o que você está fazendo ali tem muito de análise de negócio, para complementar, fazer o conhecimento da estratégia, fazer todas aquelas perguntas que você faz para conseguir as respostas, tudo isso é pura análise de negócio se você conhecer a disciplina, né? Então, tem muito a ver, você é um excelente, provavelmente um excelente analista de negócios também, viu, André? Espero que sim. O Guia Baboca, ele tem umas perspectivas, ele chama, né? Então, ele fala assim, pessoas que estão fazendo análise de negócio, às vezes estão olhando para a análise de negócio a partir de um ponto de vista, ele chama de perspectiva. Algumas pessoas estão olhando com perspectiva de TI. É muito comum dentro da nossa comunidade, talvez seja a perspectiva mais comum. Outros estão olhando com uma perspectiva de processos, de gestão por processos de negócio, independente de TI. Essa é uma outra perspectiva. Tem uma outra perspectiva que é do Business Intelligence, de olhar para os dados que a gente tem disponível e ajudar a tomada de decisão baseada em informação capturada e organizada. Uma quarta perspectiva é a perspectiva da arquitetura corporativa. Então, tentar olhar como é que a organização está se estruturada, como é que é o mercado, quem é o público-alvo, o cliente e tal. Ele não traz uma perspectiva, que acho que é a que você apresentou aqui hoje, que seria uma perspectiva muito bacana para olhar, que é do gestão de pessoas. Né? Então, como é que eu olho e pratico a análise de negócio para desenvolver pessoas, né? E desenvolver pessoas por competência? Eu acho que seria uma perspectiva muito interessante de ler o Baboca com esse perfil. Eu acho que tem um campo muito amplo para se desenvolver, porque, como você apontou, existe um gap de mercado em tratar questões de pessoas, né? Os nerds não têm muito essa característica, e quem estruturou muito a análise de negócio era o povinho meio nerd. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Fabrício e Stuck? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte: você faz análise de negócio, faz tudo isso, mas quem consegue os resultados são as pessoas, né? As máquinas estão lá, mas elas obedecem às pessoas, por enquanto, pelo menos, né? Até certo ponto. Eu acho que isso é uma coisa importante a ser levada em consideração. Quem faz acontecer são as pessoas, na verdade. Só para trazer um comentário do Rico aqui, acho que está alinhado com o que a gente falava do contexto, né? Foi o cenário, o contexto, ele poderia chamar. Pandemia. Saiu do ambiente organizacional e foi para casa. Era competente até então. Como encara essa avaliação, André? Momento e ambiente geram fortes interferências? Claro, evidentemente. Você pode até ter uma habilidade. Vamos pegar uma habilidade. A habilidade é o know-how. É pegar o conhecimento e colocar em prática, fazer acontecer. Você pode ter certa habilidade no trabalho. Quando você começa a trabalhar em casa, você não consegue. Você tem um conhecimento, mas não consegue colocá-lo em prática, por exemplo. Por quê? Várias interferências, você tem um filho pequeno. Hoje, por exemplo, como eu comentei com vocês, faltou luz em casa, tá certo? Eu trabalho em home office para mim não é novidade, né? Eu trabalho em home office há quase 30 anos, tá certo? Então eu conheço muito bem essa perspectiva. Então, o ambiente, né, que você tinha te propiciava a expressar adequadamente certo conjunto de competências. O outro ambiente dificulta mais, mas pode aprimorar, pode facilitar, aflorar outros tipos de competências, tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Aí veio a pandemia. Do dia para a noite, o pessoal fala assim, agora é Zoom, te vira. E eu me virei.
e sair dando aula de Zoom, tá certo? Eu e todo mundo, né? Então, é uma outra habilidade que eu tinha, talvez eu nem soubesse direito, porque nunca coloquei em prática. Então, a pandemia desenvolvido essa competência, ela estava latente ali, mas não desenvolvida. Aí, de repente, pá, aparece. Como poderia não acontecer? Poderia falar, não, Zoom esquece, não tem jeito, não tem habilidade, não... Ótimo, sem problema algum, ninguém é obrigado a saber tudo de tudo, né? Tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o contexto, e diga-se, pandemia, né, provocou certas... Todo mundo reclama da pandemia, obviamente, é uma tragédia, evidentemente, mas provocou que você descobrisse algumas coisas. Não só na parte do trabalho, mas na parte de familiar e relacionamento humano, né? Então, como é um bom exemplo de como o contexto ajuda, como o contexto interfere, melhor dizendo, né? Na expressão das competências. Tive uma reunião hoje e essa era uma das questões. Pessoal, nós estamos voltando para o escritório, porque agora a pandemia está diminuindo, a gente acha que está na hora, a gente está criando aqui um movimento escalonado para não aglomerar muito no escritório, mas nós vamos voltar para o escritório. Aí a pessoa fala, mas e essas competências todas que nós desenvolvemos durante a pandemia? Nós vamos jogar isso fora? Né? Eu acho que não faz mais sentido a gente simplesmente voltar para a situação que a gente estava antes da pandemia, porque antes da pandemia a gente não tinha essas competências que agora nós temos. E várias coisas no modelo que nós temos atual está tendo um desempenho melhor do que o que a gente estava tendo antes da pandemia. E a gente pode aproveitar isso. Eu acho que essa é uma discussão que está na mesa para todas as organizações que estão voltando para dentro dos seus escritórios, para agora como é que eu aproveito um potencial de competências que eu desenvolvi durante a pandemia de maneira obrigatória, porque o urso estava atrás de mim, né? Agora o urso não está mais atrás, mas eu tenho esse potencial, o que eu faço com ele? Né? Não, é verdade. Claramente, não vai ser mais igual ao que era antes, óbvio, né? E as pessoas precisam saber disso, e justamente isso que você está falando, saber aproveitar aquilo que foi conseguido. E vou te dizer, foi conseguido muita coisa, por muitas pessoas. E cabe à empresa também potencializar isso, dar condições para potencializar. Por exemplo, vamos todo mundo para o escritório, tudo bem, mas vamos fazer uma coisa meio híbrida, uma parte em casa, uma parte no escritório, ou algumas atividades, pode ser totalmente à distância, mas se reúne uma vez por mês para um cafezinho. Enfim, tem várias formas de você lidar com isso. Que não seja assim, só isto ou só aquilo. Né? Acho que isso que é o desafio, é ter a sabedoria para lidar com essa questão. É um equilíbrio dinâmico, né? André, uma pergunta. Quando você faz um trabalho desse numa empresa, na verdade são duas perguntas. Como manter isso vivo? Né? Ou a cada quanto tempo isso tem que ser revisto? Ou tem algum gatilho para isso? Tá. O que a gente recomenda é o seguinte: você faz aquela figurinha que eu fiz ali, né? Então, você faz uma relação das competências requeridas num instrumento que eu chamo de matriz de competência. Essa matriz de competência, a gente recomenda que ela seja revisada uma vez por ano. E você desenha um processo de trabalho e normatiza esse processo de trabalho. Aí tem um desafio interessante, que é o seguinte: ter o cuidado de não burocratizar demais, gerar normatizações, formular, né? Isso tem que ter muito cuidado. Mas se você, de alguma forma, ajustar um processo de trabalho que faça essa manutenção que você está falando, isso ajuda bastante. Por exemplo, às vezes a gente recomenda a certificação ISO 9000, tá? Todas as ISOs aí, né? Dependendo. Aí você vai dizer assim, mas o que tem a ver uma certificação ISO com gestão de pessoas, né? E flow, e etc. e tal, né? Na verdade, te ajuda a isso, Stuck, a dar estabilidade ao processo. E a estabilidade não significa que ele precisa ficar engessado, tem que ter estável, mas não engessado, né? Então, o que a gente recomenda, por exemplo, nesse instrumento de matriz de competência, é que uma vez por ano ele seja revisado.
por exemplo. E tem outras regrinhas que você embute para poder ajudar ao processo se manter estável e se desenvolver, né? Ou seja, dentro daquele fluxo que você colocava aqui, esse evidenciar e realizar, ele vai se tornar aqui um ciclo que você vai fazer periodicamente, e você tem que ter processos estruturados para evidenciar e realizar as ações de desenvolvimento profissional de maneira contínua, né? E digo mais, e desenvolver. Que quando digo desenvolver, eu digo o seguinte: às vezes acontece de eu botar um cliente assim, vários anos depois, e a coisa está completamente diferente daquilo que eu comecei lá atrás, né? E os caras foram embora. E mais, já aconteceu mais de uma vez, né? De o cliente falar assim: André, é o seguinte, agora a gente não precisa mais de você, não. Você sai da frente que você está atrapalhando. Ótimo. Vai em frente. Significa que a semente foi plantada e o cara quer crescer, quer andar sozinho. Porque provavelmente você conseguiu implantar a cultura de gestão de competências por toda a organização, né? Porque depende muito das lideranças isso funcionar, né? Porque você está falando de pessoas, né? Então você tem todas as lideranças de cima até embaixo, incorporando isso para você, né? Porque se você vai conseguir mapear pessoa por pessoa da organização, você precisa ter isso permeando toda a hierarquia, vamos dizer assim. Sem dúvida. O maior desafio é que ele é de cultura organizacional e comportamento, não técnico. Sim. A maior dificuldade é cultural e comportamental. E tem que partir da alta administração. Se a turma lá de cima não apoiar, meu amigo, você vai fazer isolado, mas isolado não dá o impacto, o resultado que poderia dar de uma maneira mais abrangente. Então, a gente sempre começa assim, conversando lá com a turma lá de cima. Vocês querem mesmo? Por quê? Para quê? O que você vai fazer com isso? Qual foi a motivação? Né? Como? Aí, quando você começa a fazer essas 3 perguntinhas, por quê, para quê, como, e fica brincando com elas, você faz uma reflexão se é isso que realmente você quer. E muitas vezes fala, realmente não é isso, não, é outra coisa. Ok. Por exemplo, eu defendo que não se use o processo de avaliação de desempenho unicamente, somente ele, para aumentos, bonificação, etc, etc e tal. Então, parece que eu estou pagando pelo desempenho. A pessoa tem que ter um desempenho bom pelo salário que ela recebe. Tá? Eu não preciso pagar mais para ele ter um bom desempenho. Mas muitas empresas fazem isso, tá certo? Ok. Eu defendo um ponto de vista, a empresa defende um outro ponto de vista, tá certo? Então, pode ser que sejam ideias, né, divergentes. Então, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, como é que chegou a essa conclusão? Fazendo as perguntinhas, por que, para que, como, por que, para que, como, por que, para que, como. Bom, peraí, não é bem isso, tá? É mais ou menos aquilo. Ok, vamos naquela direção, tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que isso é bastante importante. Agora, para organizações muito, muito grandes, você consegue trabalhar em partes? Ou como você faz isso? Porque senão é um trabalho que tende ao infinito, né? A não terminar nunca, né? Você conseguir gerar uma base disso. O que a gente precisa fazer é gerar pessoas internas, grupos internos que deem continuidade, né? Que você não vai ficar eternamente numa organização muito grande, por exemplo. Esse exemplo que eu falei do Tribunal de Justiça do Rio, o Tribunal de Justiça do Rio é enorme, né? Tem, tinha na época, 13 mil funcionários, uma coisa desse tipo, né? Então, lá tem ainda tem, né? Uma área que cuida justamente, é como se fosse um escritório de projetos e de processos. Tá? E um dos processos é justamente a gestão de competências, tá certo? Então, tem alguém lá internamente fazendo a manutenção. Então, o teu desafio é formar esse grupo, né, para que eles toquem do jeito deles, né? Porque você não vai abranger a organização como todo. O trabalho do consultor, ele é meio... ele tem um certo conflito, assim como o do médico, né? O resultado adequado dele é curar o paciente e perder o cliente, né? Perder o cliente. Mas aí ele vai conquistar o nome para que ele possa conquistar outros clientes. Acho que essa que ele cria uma credibilidade que dá a ele
a oportunidade de outros que serão recomendados por isso. Mas é bem parecido aí o modelo. E aí dentro, aí o Rico colocou que gerar multiplicadores, né? Você precisa fazer com que a empresa não precise de você, sendo um bom consultor. Eu acho que o analista de negócio é a mesma coisa, tá? Ou seja, fazer com que as pessoas não precisem de você é um bom analista de negócio. Ele dá uma solução de negócios que torna a organização independente, para que ela possa, inclusive, melhorar os seus processos. Eu acho que esse é o desafio de todos nós. Senhores, o nosso horário estendeu aqui já. Nós estamos começando. Só um fechamento aqui. Isso, essa sua colocação, né? Eu tenho um curso de formação de consultores, tá? E lá o que eu digo é isso: o bom consultor é aquele que não precisa, que faz a empresa não precisar de consultor. Pô, peraí. Mas aí o que acontece? Ele te indica para outro, mas depois tem um outro projeto lá que te chama. Entendeu? Então não tem, é isso aí. É que nem, como você falou, é o médico, né? Fazer com que as pessoas não fiquem doentes. Perfeito. A gente não quer criar dependência, a gente quer criar pessoas saudáveis. Sem dúvida. André, obrigado. Stuck, muito obrigado. Eu gostaria de, antes de terminar, convidar todo mundo para a próxima semana, já que o Locoselli não está aqui, eu me preparei hoje, então aqui, ó, semana que vem, na quarta-feira, dia 29 de setembro, às 8 da noite, nós vamos ter de novo o Luiz Parzianello, já esteve aqui com a gente outras vezes, e na última vez que ele esteve com a gente, ele falou a respeito do papel do business owner, que é um papel diferente do product owner, que está no nível mais do horizonte das entregas. O business owner está no nível mais estratégico dentro da organização, olhando para resultados de negócio, muitas vezes assim por cima de vários produtos. Então ele é um perfil mais estratégico, mais ligado ao executivo, e ele vai falar um assunto que eu acho que tem algum certo relacionamento com o desempenho de competências, que é os níveis de proficiência do business owner. E aí ele vai trazer esse papo para a próxima semana. Estão todos convidados a participar com a gente de novo. Ok, excelente. Gente, maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou pelo chat aí, mandou suas perguntas e está com a gente até agora. Respondam a pesquisa salarial e a gente se vê na próxima quarta, certo? Tchau. Certíssimo. Um abração. Tchau, gente. Obrigado. André, obrigado, Fabrício. Boa noite. Eu agradeço. Valeu.